E aí, pessoal, no vídeo de hoje, um pouquinho mais tarde, o novo goleiro do São Paulo e mais sobre a atuação do São Paulo ontem na vitória contra o América pela Copa do Brasil. Então vamos embora pro vídeo. A técnica tradicional de posse de bola, que o São Paulo teve mais, passes certos, até por ter mais posse de bola, trocou mais passes, chutou 13 bolas, 5 no gol, o América 8 com uma no gol, grandes chances. Uma no gol deve ter sido pênalti. Uma. Mas foi verdade. É isso aí, ações na área rival 14 a 18 e aí é curioso, né? Chutou menos, mas rondou mais a área o América do que o São Paulo, embora uma margem pequena, recuperações de posse. O São Paulo leva a melhor. Jogo de ida, quartas de final, Copa do Brasil, 1-0, Fábio Sormani. E o jogo? Não, eu concordo muito com o Rogério. O primeiro tempo não foi bom. São Paulo faz o gol e resolve a partida no primeiro tempo. Sim. Mas no finzinho. Ele não foi grande coisa, entendeu? O jogo como todo no finalzinho do primeiro tempo, né? No segundo tempo, São Paulo melhora um pouco mais a qualidade de jogo dele. Mas ele toma uma pressão inicial do América. Pelo menos uns 15 minutos, até os 15 minutos do segundo tempo, o América estava ali tomando bola, marcando em cima. Você foi lá ver o jogo, né, Felipe? Você foi lá? Tava lá. Tava lá, né? Tava lá. O São Paulo não conseguia ter posse de bola, o Rogério estava irritado, preocupado olha, o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi menos ruim. Apesar de o início do segundo tempo do América ter sido melhor. A gente discutia aqui a respeito, você até comentava, né? Você foi ao campo, no campo a gente vê melhor, né? Da atuação do Miranda, que quando joga com 3 zagueiros, sobra. Eu fiquei preocupado porque o lance do pênalti sai de uma reposição errada dele. Sim. Entendeu? Mas fez um bom jogo, eu achei. Fez um bom jogo, praticamente. Achei que fez um bom jogo. Mas eu acho que o América tá vivo. O São Paulo tem um ótimo resultado, porque ele é um time que embora não tenha vitórias fora de casa, ele sabe se defender. E garante pelo menos o empate. É o rei do empate. É o rei do empate, ele precisa do empate. Precisa. Aí a jogada do pênalti. Zé, Pedro, Facincani, começando com você, Zé, mas fiquem à vontade. E aí, 1-0, esse é o ano, mais do que os outros, pra viver o dia de cada vez? Cara, tinha que ganhar, porque a volta, porque não sei o quê. Tinha que ganhar 1-0, podia ser mais, podia ser uma tragédia, podia ter esse empate ao Maidana. E esse pênalti, Zé? Não, já na imagem. E assim, ele bate dessa forma, né? Sim. Ele já bateu vários pênaltis assim. Maidana é tricolor. Não cai um problema, né? Eu acho que o que você falaria pra ele no vestiário, Zé, depois do jogo? Mas ele bate assim, seu Surman. Não dá nem pra falar, ele no treino. Bate assim, né? No treino. Mas... ou então quem mandou ele bater, né? Mas é o estilo dele, ele tem uma margem alta, né? Esse é o problema. A técnica aí é assim, ele demora pro goleiro... Ele demora para chegar na bola para o goleiro tentar sair antes, né? Normalmente os goleiros saem antes, ou pelo menos dão um sinal para onde vai, e aí ele tenta bater. Mas ele pegou muito mal na bola e o goleiro foi bem, né? O Thiago foi muito bem, acertou o canto ali, ficou esperando até o final. Mas não deixa de ser um pênalti estranho, né? A gente não está acostumado com esse tipo de situação. Eu acho que o São Paulo... Boa tarde a todos, boa tarde que estamos assistindo. Eu acho que o São Paulo vive isso. Alguns times no futebol brasileiro nesse momento vivem dessa forma, né? Dia após dia. O São Paulo agora vai pensar no brasileiro, vai pensar na Copa. O São Paulo dá uma... Agora, né, o Rogério tá dando uma... Sabe quando empina o pipa e fica penso para um lado, assim, né? Ele tá indo para as Copas, né? Ele tá jogando para as Copas. Ele tá vendo que a possibilidade de título ela é mais real do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá dentro da sua realidade. Tá dentro da sua desculpa, do seu posicionamento daquilo que se espera do São Paulo com esse elenco dentro do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo o São Paulo no dia após dia, só com uma tendência maior, assim, com um pezinho mais para as Copas. E aí, turma, dá para dizer que o São Paulo sai satisfeito ou não? Para mim, o São Paulo tem que sair satisfeito. Primeiro, porque não é um jogo fácil. Primeiro, que o São Paulo não consegue fazer o seu jogo, o jogo do Ceni, jogo de posse, jogo de troca, de criação. Muito bola quebrada, né? Muito. Primeiro tempo, o gol nasce assim, inclusive. Uma bola quebrada o tempo inteiro, ele buscando o Caleri, a bola para ver se sobe. O Caleri era só corpo a corpo. E você buscando para ver se os laterais vão aparecer. Cara, esse é o morto. Então, a partir do momento que o desenho do jogo não é favorável, você não consegue fazer o seu jogo. Outro time te dificulta, outro time tem situações. O seu goleiro tem que pegar um pênalti para corrigir um erro. Você tem um empate no jogo da volta, você tem que ficar satisfeito. Não é que São Paulo deu um banho de bola, saiu com 1-0 magro, podia ter resolvido ontem. Não foi a situação. Agora, o que me chama mais atenção, se a gente quiser problematizar, não, mas tentar ver algum tipo de situação adversa, é um time que não conseguiu impor seu jogo, talvez fosse o favorito. Só que assim, mais uma vez o Rogério com uma pá de problemas, ele consegue resolver a parada. Ele não tinha exatamente como fazer o jogo que ele queria. As peças que ele queria, ele consegue resolver de outro jeito, de outro modo, porque claramente me pareceu algo orientado, né? Já começa desde o início a bola quebrando lá para frente.
O Caleri fazendo aquele papel de segurar a marcação, de atrair, de brigar. Então, mas deixa eu falar um negocinho. Aqui, ontem, durante o jogo... Tá tudo bem agora? O repórter... Peraí, tá meio fora aqui, parceiro. Você entrou esbaforido hoje? Não, cheguei cedo. Isso é mentira. Agora ficou bom. Ontem, durante o jogo, o repórter da televisão que transmitiu a partida falou que o Rogério, você estava reclamando dessas... Tava. Mas deu pra ver a imagem dele fazendo assim. Não tinha outra opção. Claramente, tinha um time que queria travar essa saída de bola construída. E fez Você bem. não tinha que fazer, assim. E tem mérito. A gente vinha falando aqui, quando sai o sorteio, a gente estava aqui na mesa. Se não me engano, o Birne estava aqui no dia do sorteio. Foi isso mesmo. E a gente fala, não é porque o América não é essa carne assada toda aí que eu chegar lá, meter 4 e resolver. Sim. Não é. O América não tem sido isso. Como o Atlético Goianiense não é isso, para citar outro time que está nas quartas de final. Mas mesmo assim, o Rogério pode ter ficado incomodado, mas mesmo assim, é um São Paulo que resolve de novo, é um São Paulo que é competitivo. Nos últimos anos, quantas vezes você se lembra, Felipe, ou quem está nos assistindo, de que São Paulo não conseguia sair de amarras dessa situação, avançar, era presa fácil, era um time que não competia. Ao menos ontem, então, São Paulo competiu. Eu acho que tem valor, porque a gente não pode querer se agarrar a partir da nossa expectativa, do modelo ideal, como a gente queria que jogasse. E o que dava para fazer? Competir e sair com uma vantagem. Ontem, minimamente, deu. E lembrando também, né, Pedro, quando você adquire uma vantagem, você força o adversário a mudar a sua estratégia, a sua forma de jogar. O adversário tem que se expor. O São Paulo tem a possibilidade, com os seus atletas e da forma como o Rogério trabalha, de explorar também essa vantagem. Não só jogar debaixo vamos jogar debaixo do regulamento, né? Colocar aqui embaixo do braço e jogar só me defendendo. Não. Você tem estratégias hoje que possibilitam o time jogar. O time América vai para cima, então coloca um jogador para jogar nas costas dos volantes, aproveita corredor, coloca velocidade, não só o Caleri lá, mas adianta um pouquinho mais o Luciano para jogar assim, né? Tô dizendo se for o Luciano centroavante, em cima dos dois zagueiros, para você tentar espaçar o time do América. Então tem uma série de coisas que uma vantagem ela pode te dar, mesmo que seja mínima. Né? Você tem que saber aproveitar isso. E aí, Facincani? Não, é uma vantagem, mas para mim o São Paulo sai insatisfeito, sabe pelo seguinte? Porque ele poderia ter feito mais, mesmo diante da dificuldade do jogo. O São Paulo teve a consciência de que ele fez um primeiro tempo muito abaixo e de que esse resultado, por mais ok que ele tenha sido, pelos 50 mil que foram ao Morumbi, pelo apoio da torcida, por como ela se mobilizou a empurrar o São Paulo, esperava-se pelo menos uma vantagem de 2 ou mais gols. E na Sula já são mais de 30 mil ingressos vendidos, hein, pessoal? Rapidamente, dá pra ver que esse galopo que chegou, ele vai tomar conta no meio campo do São Paulo. Porque ele teve uma coisa, por mais que ele tenha entrado no final do jogo, que ao longo do tempo em que ele esteve no banco e que os titulares ou aqueles que participaram ativamente da partida não conseguiram fazer, ele tentou resolver. Ele é um cara que simplificou o passe, ele quebrou a linha de marcação do América, ele buscou pisar na área do adversário e ele se apresentou, inclusive, até para finalizar. São 4 fundamentos em que o Gabriel Neves não tem, que o Igor Gomes, que deveria ter, não se apresenta. Quando o Nestor é marcado, ele se torna uma presa fácil e ele precisa aprender a sair mais desse tipo de artimanha. A personalidade que o Wellington e o Igor Vinícius precisam ainda cada vez mais adquirir. Eu gosto muito do Wellington, já falei aqui, para mim ele é o titular absoluto da posição. Mas ele tem de cada vez mais, até pela idade dele, começar a evoluir nesses jogos mais pesados em que um adversário não te dá o espaço que ele gosta. Porque o Wellington é um jogador de espaço. Ele ataca muito a beirada. Agora, se você tem um time como o América que se fechou, se blocou e não deu espaço, ele some. Não pode ser assim. Ele tem que se tentar estimular a quebrar essa linha de uma outra forma, seja por dentro, ou então muda um pouquinho o posicionamento com o zagueiro. Alguma situação, com o zagueiro que eu digo se puxar mais uma marcação, ele sair dessa zona de conforto intermediário, puxa mais a marcação, para quem sabe o São Paulo sair tocando com outra peça que venha do meio campo, ou alguém, no caso, compõe essa posição dele. Então, assim, são movimentos em que o São Paulo precisou ter feito, deveria ter feito e não fez. Então, é um time que, repito, está competindo bem em mata-mata, está conseguindo os resultados, mas a cada rodada que você passa nesse tipo de fase, você precisa de algo a mais para você conquistar, né? Não adianta só achar que é só o resultado. Tem jogos em que não é só o regulamento, tem jogos em que você precisa de uma inventividade, principalmente com adversários que travam aquilo que você tem de melhor. São Paulo é um time que gosta muito de jogar com espaço, mas não sabe jogar sem esse espaço. E ele precisa disso. Então precisa de atletas com essa característica. O jogo da volta vai ser bom para ele. Eu concordo com tudo. Eu concordo com tudo que você está falando, do que tem que apresentar mais. Mas assim, a gente tem que entender, a cada rodada, a cada jogo, a cada semana ele perde mais gente. O Patrick agora, que a cada semana ele tem mais problemas. Eu não consigo exatamente virar e falar, olha, não gostei. Por isso que eu falei que o Galopo vai entrar para competir. Ontem ele tinha que competir. Foi um fato novo. Entendeu? Sim. Não, sim. E eu concordo com você, Galopo. Foi um fato novo. É o cara que você vê que vai sobrar pro Igor Gomes. Vai sobrar. Você vai tirar o Nestor? Não.
Gabriel sei. Neves hoje? Sei não, hein? Não sei. Acho que mais ele tira Nestor do que o Igor Gomes. Ele hein? menos Você pode falar o que for, importante. ele É o jogador que todo treinador gosta de ter. Você fala assim, escuta, mas fica aí- o jogo todo encostado na trave, ele fica. Mas o Galopo é um jogador que chegou para ter essa noção tática de meio campo, né? É o meia barra volante de saída, é o meia barra que vai compor um setor, seja a esquerda ou direito, porque ele trabalha nos dois flancos, provavelmente o lado direito, porque lado esquerdo tem o Nestor jogando e quando ele tem esse espaço ele joga muito bem. Mas falta ao Igor Gomes uma coisa que para a função dele é essencial, não é só ser tático, é ser decisivo. Sim. Não. Ele tem que chutar em gol, ele tem que fazer gols, ele tem que dar assistência. Os números dele são muito baixos. E não é que a gente está se baseando só pela matemática. Do Igor Gomes. Do Ângelo ou do Igor Gomes? Do Igor Você tá Gomes. falando do Ângelo. Ó, Não, entendeu? o Galopo tá na tela. E- Até já que o Facicani trouxe, eu jogo pra mesa. Não, ele em, Foram ele em poucos 40 minutos, segundos, mas- Felipe, ele em 40 segundos, ele recebe uma bola e dá um passe. Parece uma coisa boba. Não, assim, não, mas bobo. não Vertical. teve nenhum Poxa, momento no jogo que Nenhum, aconteceu. você fala assim, pô, pera um pouquinho, entrou alguém que tem noção. Se ele vai ser um baita, um ídolo do São Paulo, a gente não sabe e torçamos Ele pra entra, que ele toma- seja. Né? Ainda toma um amarelo assim. De cara. Né? De cara, que nem deveria ter tomado. O jogador da América que vai atrapalhar. Ele segurou a bola, filho. Assim, Ah, ele tomou a bola e tomou o cartão por isso. Aí é uma jogada que ele quase faz o gol, mas como disse o Sormani, não pega bem na bola, né, Sormani? por incrível- Foi pouco tempo, mas e aí? O que vocês... Não, achei que a movimentação dele foi muito boa. Concordo com o Facicani. Muito boa, muito boa. Ele apareceu em vários setores do gramado. Apareceu dentro da área, apareceu pela direita, pela esquerda, armando o jogo. Gostei bastante dele, gostei bastante da movimentação dele. Eu só fiquei um pouco em dúvida em relação ao domínio de bola dele. Esse gol que ele perde, por exemplo, se ele bate bem na bola, ele faz o gol. Ele bateu de canela. Rapaz, Sormani, Gramado meu no Deus do Pinhão. céu, Sormani. Você entendeu? Mas nada que, de repente, tenha sido apenas uma ilusão de ótica da minha parte, tenha, de repente, sua bola bateu no... Foi ilusão numa de saliência, ótica. Ele sobrou e não teve jeito, ele chutou daquele jeito mesmo. Mas é um cara que, concordo com você, a amostra dele pelo Ele primeiro foi assim, jogo... opa, pera um pouquinho. Chegou um cara aí que tá querendo, né? Não, e primeiro jogo, estimular, né? primeiro Chegou um jogo, dia antes. né? Bora fechar o vídeo para falar sobre o goleiro do São Paulo. Nem John, nem Rafael Cabral, nem Neto. O novo goleiro do São Paulo é Felipe Alves, 34 anos de idade, jogador que atuou com o Rogério Ceni no Fortaleza e que nesse momento é reserva no Juventude. Ele segue com os direitos econômicos presos ao Fortaleza e está emprestado até dezembro do Juventude. Como o Juventude gasta um dinheiro para um atleta que é reserva, não houve resistência em relação à liberação. Já para o Fortaleza é interessante deixar de ter o Felipe Alves, que perdeu espaço no clube. Atleta veterano, em baixa, em fim de carreira, não seria, pelo menos na minha opinião, o goleiro para resolver os problemas do São Paulo. São Paulo insiste nessa forma de contratar goleiros que estão à disposição no mercado. Foi assim com o Sidão, foi assim com o Jean, foi assim com o Thiago Volpe. O Thiago Couto é uma aposta vinda das categorias de base e agora vai se investir mais dinheiro. É verdade que é pouco, um baixo custo, mas é um atleta que certamente não vai resolver os problemas a médio e longo prazo. E tem mais. Felipe Alves vai ser anunciado ao longo do dia, vai passar por exames médicos, vai assinar contrato e vai ser inscrito na Sul-Americana. É possível que já faça estreia na semana que vem contra o Ceará, mas não vai poder nem jogar na Copa do Brasil. Ele já fez 2 partidas pelo Juventude nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil. Vai estar liberado para jogar o Campeonato Copa do Brasileiro Brasil e com o também a Thiago Couto até o Sul-Americana. Jandrei A Copa voltar. do Brasil deve continuar com o Thiago Couto, que ontem, na vitória por 1-0 contra o América, chegou a pegar um pênalti que ele mesmo cometeu. O Maidana bateu o pênalti mal, o Thiago Couto acabou defendendo. Acho que em alguns momentos há necessidade de fazer investimentos um pouco maiores para resolver o problema. Senão é aquela coisa que você precisa de uma grande televisão, uma televisão bacana, e você insiste em comprar televisões mais ou menos. E essas televisões vão quebrando, vão dando problema e você nunca resolve o seu problema. Acho que a comparação é mais ou menos essa. Só para arrematar, a contratação do Felipe Alves passa muito pelo Rogério Ceni, que conhece o Felipe, eles trabalharam juntos no Fortaleza E aí, pessoal? Esperei um pouquinho mais durante o dia para aguardar a novidade, mas o nobre goleiro saiu. E o goleiro do São Paulo até 2023, que vai fazer sombra de Andrei, será Felipe Alves. Goleiro correto, homem de confiança de Rogério Ceni na época de Fortaleza. Mas um goleiro comum, não tem nada de fenomenal. Mais uma aí de goleiros que o São Paulo busca mais barato. E bem, falamos aqui no canal de John, falamos de Rafael Cabral, que renovou agora com o Cruzeiro, Diego Alves do Flamengo, que está encostado. E terminamos com Felipe Alves, reserva do Juventude. É isso mesmo, pessoal. São Paulo vai pagar $200 mil por um empréstimo até o final do ano de 2023 junto ao Fortaleza pelo goleiro. E o goleiro poderá atuar pela Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O São Paulo já estava fechando o registro dele para o Campeonato Brasileiro. E para a Copa Sul-Americana tem até o final de sábado para registrar o goleiro.
E aí pela Copa do Brasil vai ter que ser o Thiago Couto enquanto o Jandrei não se recuperar. Lembrando que o período de recuperação de Jandrei está previsto até a semana do jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Além do mais, contando da chegada do Felipe Alves, hoje foi oficializada a saída do Rigoni. Rigoni se despediu da torcida tricolor. Ah, Rigoni, o que aconteceu contigo, rapaz? Pois bem, vai para o Austin da Major League Soccer. E aquela questão que eu venho falando há diversos vídeos, né? Veio, entrou super bem, comendo a bola, marcando gol, sendo o principal jogador do São Paulo. Saiu o Crespo, entrou o Rogério Ceni, desapareceu, desaprendeu. Muitos dizem que ele ficou em cima aí do sucesso, né? Se acomodou, pois bem. Tá saindo pelo mesmo preço que chegou, praticamente. E agora vai para o futebol norte-americano. E, notícia de última hora, o Liverpool deverá ofertar aí, pagar os 84 milhões de euros pelo Antony. Então você imagina que se esse negócio fechar, vai entrar uma bolada para o São Paulo. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim, para ser sincero. Até porque também o Morato está para ser vendido do Benfica para o Reino, que já fecharia a cota de vendas para esse ano. É porque a gente não confia muito nessa diretoria do São Paulo não, né? Que disse que viria investidor, apesar que conseguiu, né? Parcerias para pagar boa parte do Galopo. Galopo que chamou muita atenção para quem viu os poucos minutos dele, sabe tocar na bola, toque vertical, foi tudo o que o Facincani falou. Se continuar assim, vai tomar conta fácil do meio campo do São Paulo. Então, uma boa notícia por um lado, uma má notícia por outro, entra um argentino, sai outro, mas esperamos aí que o Rigoni continue bem na sua carreira e quem sabe, um dia volte com o futebol que chegou. Não com esse futebol que saiu. Com relação ao Galopo, as expectativas são as mais altas, ainda mais porque o Nestor praticamente nulo no jogo de ontem. Igor Gomes marcado também não foi bem. Muita correria, muita vontade, provavelmente por parte do Igor Gomes, porque isso nem o Nestor tem. Mas está claro ali que o Galopo logo vai tomar a vaga do meio campo ali. E aí o Igor Gomes fica ameaçado aí pela volta do Patrick, né? Porque eu acho que o Nestor já é carta fora do baralho. Na minha humilde opinião, apesar do Rogério Ceni gostar bastante dos jogadores. E lembrando também que o Nestor tem bom mercado. Então na próxima janela de transferência, se o Galopo estiver bem, não acho nada impossível não a saída desse jogador. Nossa, Igor Gomes, o São Paulo tenta a renovação de contrato do jogador, que já poderia estar pré-contrato com qualquer outro clube. Mas ele tem muita gratidão pelo tricolor, então as negociações caminham, assim como o Miranda ontem também mandou a real que a diretoria ainda não procurou o jogador para a renovação. Então é isso. A gente fala de jogo, mas fala de mercado da bola. E o mercado da bola do São Paulo não para. Não tem nenhum grande nome. O grande nome foi o Galopo. Temos Marcos Guilherme, agora Felipe Alves. Agora vamos esperar aí quem poderá ser o zagueiro. Porque atacante de velocidade, essa história eu já não acredito mais não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. E se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos. E já sabe, fim de semana tem São Paulo e Atlético na Arena Baixada. Jogo duríssimo! Então, vamos ficar de olho aí, porque haverão notícias sobre o nosso mais querido tricolor. Valeu, pessoal! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.